Leitores, bem-vindos a mais um episódio no canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre Território Lovecraft. Para encerrar aqui o nosso mês do terror, né, eu resolvi trazer o que é provavelmente o universo mais clássico das histórias de terror, que é o universo do Lovecraft. Eu poderia ter trazido o próprio, né, porque eu não trouxe uma obra dele, é bem fácil de você encontrar para comprar. Já caiu até em domínio público, então tem uns livros bem baratinhos dele, mas se você acompanha lá o Instagram, @leitor42, você sabe que a programação do mês que vem, eu vou falar só de autores negros. Então achei que seria um pouquinho incoerente eu falar de racismo mês que vem e trazer um racista no canal essa semana. Se você não sabe, o Lovecraft era extremamente racista. Tem um poema dele só para explicar como os negros são o meio termo entre os brancos e os animais. Não é uma coisa velada, não é uma coisa aberta à interpretação. O preconceito dele está entranhado nas obras dele. Não tem como você desassociar. Por mais que ele já tenha morrido e ele não lucre mais com essas obras, por mais que a gente consiga apontar e fazer essa crítica, ainda assim, trazendo ele no canal, eu estaria espalhando uma obra racista. Eu achei que isso não combinaria muito com o tom que a gente está trazendo agora, principalmente hoje, né? Eu acho que esse vídeo está sendo publicado aí na semana que rolou o Dia da Consciência Negra. Se você tem televisão em casa e acompanha as notícias, você sabe que a situação tá bem complicada, então eu achei que seria mais pertinente trazer essa obra aqui. Esse livro aqui, ele tem racismo, né? Prepare-se para passar raiva lendo, mas é de uma maneira bem diferente dos livros do Lovecraft. Esse livro se passa na década de 50 nos Estados Unidos, quando existiam as leis Jim Crow, que era uma espécie de leis de segregação racial. Nessa época, nos Estados Unidos, era permitido que você tivesse banheiros separados para negros, era permitido que os estabelecimentos não servissem essas pessoas. O próprio Matt Ruff, que aliás é branco, então ele não entra exatamente no tema do mês que vem, ele ainda tá aqui como um escritor de terror, ele disse que teve a ideia de criar essa história após ele conhecer o Green Book, que realmente é um livro que existiu, né? Teve até um filme sobre ele e tudo, mas sem entrar muito no mérito desse filme, o Green Book era um livro real e era um guia para que pessoas negras pudessem viajar tranquilamente pelos Estados Unidos, de maneira que elas evitassem confronto com pessoas racistas. Então, esse livro servia para você saber quais estabelecimentos, prestadores de serviços, etc., atendiam pessoas negras, não participavam desse tipo de segregação que era legalizada. Se você está conseguindo ver a capa daí, você vai já perceber logo de cara que esse livro é a mistura perfeita entre o sobrenatural do Lovecraft, caso você conheça ou não. Provavelmente você conhece alguma obra derivada dele. Você nunca leu nada dele, mas você já viu algum filme que bebeu da fonte, jogou algum jogo de videogame, de tabuleiro. Enfim, ele permeia aí mais do terror até do que a gente imagina, né? E mistura com o perigo real também, né? Os racistas, eles são definitivamente os vilões desse livro. Tem as cores impossíveis, tem os monstros antigos, tem o bom e velho Inominável, que é bem conhecido dessas obras do Lovecraft e, novamente, derivados. O Matt Ruff, apesar dele ser um autor branco, ele consegue transpor muito bem a situação do que realmente devia ser a sensação dos negros dessa época, de que todo branco é perigoso. Se você vive numa sociedade que tem um respaldo legal e social para odiar você, é compreensível que você fique com o pé atrás. O livro ele é uma sequência de 8 histórias. É como se fossem 8 contos que juntos se reúnem num romance. Só que se você já leu outras obras aqui do canal, como a coletânea do Edgar Allan Poe ou Eu, Robô, do Asimov, você sabe que aqueles contos podem ser lidos de maneira independente. Enquanto esses aqui não dá pra você ler fora de ordem. Apesar deles serem 8 contos que vão tendo protagonistas diferentes, na verdade são 2 famílias. E esses membros dessas 2 famílias eles são amigos, né? Eles todos se conhecem, eles vão protagonizando os 8 contos e no final, o último conto meio que reúne todos eles para um fechamento da história. Só que todas as histórias, elas são amarradas umas nas outras, não dá para você ler como um simples livro de vários contos. É realmente um romance que é arrumado dessa maneira diferente, digamos. É como se fosse uma antologia que vira uma história só. Eu não lembro de jamais ter lido alguma coisa nesse estilo. Se você conhece outra obra assim, por favor, já me recomenda aí embaixo, porque achei muito interessante. Virou até uma série na HBO, né? Eu ainda não vi. Eu vou tentar ver, assim, esse ano ainda e até comento com vocês lá no Instagram. Tem até esse adesivinho aqui, quando eu comprei pela internet, então eu não sabia que vinha. Eu não sou muito fã desse tipo de coisa, né? Enfim, colar um adesivo no livro, acho que não precisava, mas caso você queira conferir a série também. Algumas avaliações que eu vi de quem consumiu as 2 obras diz que a série muda algumas coisas do livro, então assim, eu não tô recomendando a série aqui porque ainda não vi. Entra lá no @leitor42 que depois que eu assistir a série eu comento lá também. Eu não vou explicar todos os contos, né, até porque isso entregaria muito da história, mas só falando um pouquinho do primeiro pra vocês terem uma ideia vaga do que acontece. O livro começa apresentando o Atticus, que é um jovem ex-militar. Ele vai encontrar o pai, eles têm uma relação meio complicada e tudo, mas o pai escreve uma carta pra ele
O pai dele finalmente encontrou uma pista sobre os ancestrais da mãe do Atticus, né, a falecida esposa dele, que era uma obsessão que ele teve durante toda a vida. Isso é explicado um pouquinho no primeiro conto. O primeiro conto ele tem umas 150 páginas, é o maior do livro, assim, de longe, porque é realmente para você estabelecer todo esse universo. E o pai dele acaba encontrando essa pista num condado chamado Ardham, que é claramente uma referência ao Arkham, né, que é um sanatório, se eu não me engano, famoso do universo Lovecraft. Tem essas referências aí, esse trocadilhozinho. Eu não cheguei a pesquisar, agora foi falha minha. Eu não cheguei a pesquisar se é um local de verdade, porque eles vão pra um condado, assim, o condado de Ardham, em Massachusetts, uma coisa assim. Então pode ser até que esse lugar exista mesmo e o autor acabou aproveitando. Mas o importante é que eles vão pra essa mansão lá, esse condado. As primeiras 50 páginas do livro não tem nem nada de sobrenatural. Todos os perigos que eles enfrentam são apenas eles viajando pelo sul, né, seria a parte mais racista dos Estados Unidos, pelo menos naquela época. Eu não sei exatamente como é que é hoje. Até uma curiosidade, se você não é muito inteirado em relação a isso, tem aqui uma referência a Ku Klux Klan, né? Uma curiosidade, assim, entre milhões de aspas, uma coisa que é engraçada é que na época os racistas eram os democratas. Eles eram a Ku Klux Klan. Um dos personagens até comenta no meio do livro que, mas agora o governador é republicano, então as coisas melhoram um pouco. E se você acompanha a política hoje nos Estados Unidos, você sabe que as coisas se inverteram um pouquinho. E quando eles chegam nessa mansão, que eu imagino até que seja essa casa aqui, apesar dela só aparecer no primeiro conto, eles descobrem que o primeiro Braithwaite, que é a família que são meio que os antagonistas principais do livro, tem alguns outros vilões, mas essa família realmente é a principal. O cara tem, tipo, branco no sobrenome. O autor não foi exatamente sutil, mas tudo bem. O primeiro Braithwaite, ele era dono da antepassada da mãe do Atticus, e dele também, consequentemente, né? Ela era uma pessoa escravizada que fugiu da mansão na noite em que a mansão pegou fogo. Teve um grande incêndio lá e no meio dessa confusão ela acabou fugindo. Então, desde o início estabelece essa relação entre eles, né? De que os caras eram donos de escravos e tudo. E é até bem interessante porque os Braithwaites, eles são cultistas, né? Tem essa coisa do Lovecraft, eles têm meio que alguns poderes e tudo, eles cultuam esses seres antigos. E quando o Atticus conhece o Braithwaite, ele tem poderes, então ele é meio que imune a ataques físicos e tudo, né? Logo no início, ele já é apresentado como o branco tendo muito mais poder do que o negro, e essa relação permeia o livro inteiro. A verdade é que, independente deles terem poderes ou não, toda vez que eles encontram com uma pessoa branca, eles correm o mesmo nível de perigo no livro. E nessa questão de relação entre brancos e negros que tem no livro, tem, né, caso você queira ficar procurando tem pessoas brancas no livro que são boas, mas assim, obviamente eles focam nas pessoas que são ruins porque são uma ameaça a eles, né? É um livro de terror e de suspense, então essa tensão é mantida constantemente no livro. Como eu falei, o Matt, ele faz um excelente trabalho, e isso é claro que eu tô especulando, ele faz um excelente trabalho de colocar em você o medo que uma pessoa negra realmente deveria sentir naquela época, não que não vá sentir hoje, né? Como eu falei, você tendo um respaldo legal pra odiar outra pessoa, torna a situação aqui toda bem mais complicada. E o final do livro, ele é quase que uma piada um pouco amarga. Isso aqui eu não quero exatamente explicar o que é, mas assim, é o tipo de coisa que você ri porque só te resta rir. Não tem o que você fazer em relação a essa situação. Não leia, não é porque eu tô falando aqui, não leia a última página do livro só pra você saber o final, porque ela perde todo o impacto. Pra você ter esse gosto amargo do final, não tô dizendo nem que o final é ruim ou que é bom. A crítica final do livro, assim, na última página mesmo, na verdade, tem que se encontrar o epílogo. Eu falei que 8 histórias, mas tem um epílogozinho que amarra em poucas coisas. O final do último conto é um comentário social brilhante, assim, do livro, que amarra toda a mensagem que ele passou. Então tá recomendadíssimo. Como eu falei, realmente um romance, ele parece ser escrito num formato de contos. Eu acho que a série, cada episódio é um conto, então se você começa a ver a série, por exemplo, os personagens parecem meio aleatórios, mas você vai entendendo como eles se amarram. Em termos de edição, é da Intrínseca esse livro, né? Ele tem capa dura, esse trabalho aqui de... Eu sempre esqueço o nome disso, gente. Eu juro que eu vou guardar. Eu já guardei o fitilho. Esse nome aqui dessa pintura eu vou guardar. E o livro, ele parece envelhecido, né? Quem conhece o Lovecraft sabe que tem a questão do Necronomicon, que é um livro velho, famoso no universo Lovecraft, que tem o seu paralelo aqui. É legal porque nesse livro, eu nem comentei isso, nesse livro eles são leitores de Lovecraft, eles são leitores de ficção científica, eles até fazem essa... É até uma questão entre o Atticus e o pai dele, porque o Atticus lê muita literatura que tem muito racismo e o pai dele não gosta. O pai dele não gosta que ele leia Lovecraft, o pai dele não gosta que ele leia essa ficção científica de antigamente que tratava
que pega, por exemplo, um povo africano e trata eles como seres quase que de outro mundo. Então, assim, essa crítica, embora ele seja fã desse tipo de obra, ele entende o preconceito que permeia todas essas obras, extremamente datadas. É mais uma coisa interessante no livro. Então, é legal nesse sentido. Eu vou tentar trazer, como eu falei, eu não tô realmente muito animado de trazer o próprio Lovecraft pra cá, mas me digam o que vocês acham aí embaixo, se vocês acham que vale a pena comentar, sabendo que o preconceito dele tá enraizado na obra, ou se de repente é melhor trazer realmente outros livros de terror que bebem dessa fonte dele, do inominável, do terror cósmico, mas que sejam realmente uma obra um pouco mais atualizada, né? Não tenham que possam até falar de preconceito, mas sem passar uma mensagem de preconceito, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha se você curtiu, compartilha esse vídeo também que ajuda a gente pra caramba. Só pra terminar, eu sei que o vídeo já tá gigantesco, eu queria agradecer a Fabiola por me emprestar esse prop aqui de cenário. Se você quiser me mandar livro ou quiser me mandar qualquer coisa pra compor aqui, eu tô ficando já sem bonequinhos diferentes pra colocar aqui no cenário, então se você quiser me dar alguma ideia pra cenário, alguma coisa diferente, eu também agradeço e a gente se vê na semana que vem. O final do livro é uma